A experiência de estágio na formação docente, por Dorian Cris Araújo Ângelo e Franz Dimitri Santiago de Araújo. O estágio supervisionado representa um momento de transição entre a perspectiva do aluno e do professor, pois, apesar de o discente de graduação já ter tido contato com a escola, o retorno ao ambiente escolar é visto com outros olhos. Esse novo olhar é construído por diversos fatores, como novas experiências pessoais e orientações encaminhadas na formação docente. É importante frisar também que o estágio não deve ser encarado como uma parte prática onde se aplica a teoria aprendida, e sim como uma atividade de pesquisa em campo que permite que o contexto de estágio seja colocado sob análise do pesquisador enquanto estagiário e professor em formação. Além disso, entender essa formação como uma trajetória é essencial para o desenvolvimento da compreensão do contexto educacional brasileiro e das competências didáticas que atuam na pesquisa docente e devem estar presentes em um profissional da educação. Embora entender o contexto do ensino brasileiro seja imprescindível no percurso formativo, faz-se necessário que o licenciando tenha em mente que essa realidade não é homogênea, pois pode variar conforme vários fatores, desde a disparidade entre educação pública e privada até a influência da comunidade local na escola. Assim, é preciso que o estagiário, como observador participante, desenvolva uma visão crítica a respeito da realidade do sistema de ensino, a partir das experiências adquiridas durante o período de estágio. Conversando sobre nossas experiências nas instituições de ensino, podemos observar pontos convergentes e divergentes que refletem a realidade da educação brasileira em sua diversidade. O primeiro aspecto a ser apontado seria a diferença de localização e nível das escolas de estágio, sendo uma estadual na capital do Rio Grande do Norte, Natal, e outra municipal na cidade vizinha, Parnamirim. Quanto ao nível de ensino, houve uma convergência. Durante nossos estágios, tivemos a oportunidade de acompanhar turmas de ensino fundamental, do sétimo ao nono ano. Outra convergência encontrada foi o fato de que, em ambas as escolas, o projeto político-pedagógico estava desatualizado e houve certa relutância por parte das instituições no que diz respeito a ceder os documentos para que realizássemos a leitura. Dando continuidade sobre a infraestrutura das escolas, vale destacar que elas eram relativamente pequenas, ambas contendo 10 salas de aula e pátio coberto sem acomodações como mesas ou cadeiras para os alunos, que acabavam se sentando em muros e escadas ao redor do pátio, dificultando a locomoção e criando uma propensão a acidentes. Apenas uma das escolas tinha salas de aula climatizadas, porém, algumas janelas, por estarem quebradas, impossibilitavam os ar-condicionados de funcionarem perfeitamente, enquanto a outra possuía apenas ventiladores barulhentos, atrapalhando bastante as aulas. Outro aspecto que contribui para o barulho excessivo da escola era o fato de que parte das janelas das salas eram direcionadas para os corredores, de maneira que os discentes se distraíam e paravam nas janelas de outras turmas para conversar. A dispersão dos estudantes é um fator comum e recorrente, em especial nas turmas de faixa etária menor, como o sétimo e o oitavo ano, mas foi também perceptível uma grande participação e comunicação por parte das turmas, sendo entre si e com os professores. Por conseguinte, é importante que o docente saiba como melhor se comunicar, de modo que consiga direcionar o foco da turma para a aula. Na relação entre estagiário e alunos, ficou notável que, em ambas as escolas, o corpo discente mostrou-se curioso e acolhedor, não tendo vergonha de interagir e fazer perguntas, a fim de entender do que se tratava um estágio e por que estávamos nas escolas para observá-los. A maior divergência que encontramos em nossos estágios foi a relação da parte estagiária com a parte de supervisão docente, em que uma experiência permitia uma observação mais ampla e participativa nas salas de aula. Enquanto na outra, a abertura para essa interação não foi concedida completamente e o planejamento para as aulas não foi compartilhado durante o período de observação da escola. É essencial visualizar o conteúdo e a forma como será ministrado para acompanhar a aula de forma mais eficaz, bem como consultar o material didático, embora este não seja seguido rigorosamente por conta de déficits educacionais, ou sirva apenas como uma base para ampliar outros recursos didáticos ou estimular a elaboração de atividades.